Nossa saudações a todos os nossos irmãos, agradecendo naturalmente, inicialmente, a oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza de estarmos juntos com os nossos irmãos, fazendo essa reflexão, buscando o conhecimento que, com toda certeza, como a própria espiritualidade nos coloca e como a doutrina espírita nos deixa claro, é o fundamental para que possamos bem direcionarmos a nossa caminhada em uma reencarnação, de forma que possamos ascender como espíritos imortais que somos. Antes de começarmos a nossa reflexão, nosso estudo sobre o assunto, o tema que vamos realizar hoje, convidamos os nossos irmãos para que com os nossos pensamentos elevados a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade que nos ampara e nos assiste, podemos fazer essa reflexão, essa conexão com o plano maior, pedindo a assistência, o amparo, a proteção para esse momento de estudo, que possamos aurir os conhecimentos, todos nós que nos proporcionam, então, a oportunidade de êxito na caminhada. Certos, então, desta assistência, damos por aberto, então, a nossa reflexão de hoje. Então, meus irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje é conhecimento de si mesmo. O assunto está lá nas questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Então, o conhecimento de si mesmo, aparentemente, né, um assunto que poderíamos superficialmente achar que é algo simples, algo fácil de ser conseguido, de ser alcançado. Mas a doutrina espírita nos proporciona, então, a oportunidade e os meios práticos de realizarmos o nosso autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos, né? Que, como dissemos, aparentemente é simples, é fácil, mas a gente vai ter a oportunidade de, durante a nossa reflexão, durante a análise daquilo que a literatura, o livro dos Espíritos nos mostra nas questões que citamos na referência, é algo um tanto complexo e implica muita atenção e dedicação em termos de colocar em prática aquilo que é necessário para que esse autoconhecimento verdadeiramente possa ser alcançado. E, naturalmente, que nada é fácil, tudo é complexo, tudo é complicado, e, naturalmente, mas que é possível de ser alcançado a partir do nosso esforço, da nossa determinação e da vontade nossa em adquirirmos aquilo que é necessário, as condições necessárias para seguirmos em frente. Então, na questão número 919 do Livro dos Espíritos, como dissemos, Allan Kardec questiona os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E a resposta da espiritualidade, dos espíritos é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, vejamos que a resposta dada pelo irmão benfeitor, pelo espírito, né, por ocasião da codificação da doutrina, é uma resposta teoricamente simples, né? Uma resposta bem curta, mas que é de uma significação extremamente grande, porque ela é como o questionamento do próprio codificador da doutrina, a forma mais eficaz, o meio mais eficaz que o homem tem para se melhorar. Vejamos a importância disso. A partir do momento que temos em mente que se melhorar, evoluir, nos transformarmos moralmente, e resistir à atração do mal, né, que é algo que
é constante para quem habita um mundo de provas e expiação, é comumente, né, está sempre presente. Então, vejamos o quanto é importante, a partir mesmo que dessa resposta teoricamente simples, né? Um sábio, como repetindo, um sábio da antiguidade, quando disse: conhece-te a ti mesmo, ou seja, conhecermos a nós mesmos, identificar em nós aquilo que é possível identificar, para que seja evitado que venhamos a nos comprometer, né? E podermos avançar na caminhada. A partir da resposta dada pela espiritualidade, pelo espírito, mais especificamente Santo Agostinho, né? Kardec faz o questionamento 919, na questão 919, o questionamento A, né? Um segundo questionamento. Concebemos, disse Kardec, toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Então, Kardec vai ser mais objetivo, né? Buscando que nos seja mostrado de forma concreta, prática e objetiva os meios, como adquirir essa condição do autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo, né? Então, qual o meio de consegui-la? E, na realidade, a gente vai ver que todo o nosso trabalho, todo o tempo destinado à nossa reflexão, vai ser em cima desta questão. E aí a gente já tem, como dissemos inicialmente, o entendimento, temos a compreensão de que esse autoconhecimento não é algo tão simples assim, conforme possa aparentar à primeira vista, né? Então, o benfeitor Santo Agostinho responde Allan Kardec, indicando os meios práticos, como foi perguntado, como foi questionado, dizendo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, aqui, até aqui, ele vem nos dizer que é aquela reflexão, aquela oportunidade de analisar aquilo que ocorreu durante o nosso dia. Porque, na realidade, se isso não ocorrer de forma, digamos assim, mais imediata, a tendência é ir se acumulando, né? E ficar mais difícil de realizar esta reflexão. Porque tem, se os irmãos vão concordar comigo, que existe um ditado que diz que quem bate, esquece, e quem apanha não esquece jamais. Uma significação assim, ó, de que quem é prejudicado não esquece do prejuízo que teve, seja ele material ou moral, ao passo que quem prejudicou tende a haver o esquecimento. Então, Santo Agostinho nos dá essa receita de passar em revista ao final de cada dia, de cada jornada, para que esteja recente as lembranças daquilo que tenha ocorrido e que possamos fazer as avaliações em relação à ação que tenhamos realizado. E o benfeitor segue a nos dizer que foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, na realidade, toda vez que realizarmos isso, não tenhamos a menor dúvida de que Deus, de que a espiritualidade superior, os nossos anjos de guarda, estão, no caso, quando realizado, em nosso socorro, em nosso auxílio. É importante que a gente perceba e a gente lembre, recorde, né, do ensinamento do mestre. Bata
e a porta se abrirá. Peça e recebereis. Exatamente isso. Não é para pedir que os nossos problemas que nós criamos sejam solucionados pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, pelo nosso anjo de guarda, mas que nos deem a força, a inspiração, a sabedoria necessária para que venhamos a entender, a fazer as avaliações, o reconhecimento daquilo que tenhamos feito de forma equivocada e, naturalmente, a oportunidade do refazimento, se for o caso, pedido de perdão, de desculpas a quem porventura tenhamos praticado algum equívoco, né? Contra quem tenhamos praticado determinados equívocos. Então, que nas nossas preces possamos, a partir da avaliação realizada, pedir o amparo e a assistência para que possamos discernir e agir da forma mais adequada possível. E ele segue a nos dizer que dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes de tal ou tal circunstância, sobre se fizesses alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Então vejam que esses recursos que o benfeitor Santo Agostinho nos proporciona é um recurso incrível para que possamos realmente realizar esse autoconhecimento. Então, fazer esses questionamentos, né? Então, dirigirmos a nós mesmos perguntas, tais como, com que objetivo realizei tal situação? Né? Era com o objetivo de servir, era com o objetivo, ainda que muitas vezes a gente, com o desejo de fazer o bem, acaba cometendo alguma ação que contraria os interesses do outro, né? Mas é que é importante a gente ver, analisar o objetivo, né? Sobre o que tenhamos feito, se refletirmos também se teríamos que nos envergonhar em função, nessa análise, se teríamos a possibilidade de nos envergonhar, né? Se ou fôssemos, tivéssemos que confessar, que contar a alguém aquilo que fizemos. Bom, se há essa possibilidade, com toda certeza, é algo que não teria sido edificante, se essa for a natureza das nossas ações. Então, são todos meios que o benfeitor nos coloca como uma grande oportunidade de reflexão, como uma oportunidade de análise e de aprendizado e de atingirmos os meios, né, de atingirmos os objetivos do autoconhecimento, que é o tema da nossa reflexão. Então, ele segue a nos dizer que perguntai ainda mais, segue ele a nos dizer, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Então, na realidade, o benfeitor, né, Santo Agostinho, vem nos dizer que se porventura Deus nos chamasse, chegasse o momento de nós retornarmos à pátria espiritual, né? Será que nós teríamos dificuldade de encarar alguém de frente, porventura lá se encontrasse, ou mesmo que ainda estivesse na existência física? Isso, naturalmente, seria um indicativo de dificuldades, de ações equivocadas que teríamos cometido, né? Então, são questões, são aspectos muito importantes para que esse autoconhecimento possa verdadeiramente ser realizado por cada um de nós. Então, as respostas, diz o benfeitor, vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser reparado. Então, dependendo daquilo, dos questionamentos que fizemos, né? Será que eu me envergonho de algo que eu tenha feito a alguém? Eu não seria capaz de confessar? Ou se, ao retornar à pátria espiritual, ao me deparar com algum irmão de caminhada, eu me envergonharia, enfim, estaria inseguro, estaria em arrependimento em relação a alguma coisa. Então, naturalmente, tudo isso vai nos dar o caminho das ações que
porventura tenhamos realizado, e a possibilidade do autoconhecimento, a autoavaliação, sabermos qual é a nossa verdadeira condição em termos de evolução espiritual, né? De conhecimento de si próprio. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Porque, veja bem, se a gente não tem condições de analisar a nossa, de fazer uma avaliação correta de como somos, de como estamos em termos evolutivos, com certeza nós não teríamos as condições necessárias para essa verdadeira melhora, né? Então, o Santo Agostinho nos diz: diríeis como há de alguém julgar-se a si mesmo. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Então, na realidade, se alguém pensar assim, está em equívoco, né? Diríeis como há de alguém julgar-se a si mesmo. Naturalmente, é a forma de, como diz o benfeitor, buscarmos o autoconhecimento. Então, quando questionamos se isso seria possível, aí ele faz um outro questionamento. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpadas? Ou seja, eu não posso realizar essa autoanálise, né? esse julgamento das minhas ações, porque estaria ferindo o meu orgulho, a minha vaidade, enfim, eu estar me julgando. Mas é o recurso mais recomendável para que possamos evoluir e possamos superar as nossas imperfeições morais e resistir ao mal, como Kardec questionou lá no início da nossa reflexão, né? Então, vejamos, o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Então, veja que quando a gente faz a análise de si mesmo, a gente busca ser tolerante conosco, com as nossas imperfeições. Ao passo que com os nossos semelhantes, na análise que fizemos, na avaliação que fizemos das ações daqueles que estão conosco na caminhada, nós tendemos a ser mais rigorosos. Então, a doutrina espírita nos diz que é o contrário que deve ser a forma que deve ser as nossas ações, sermos rigorosos com as nossas imperfeições e condescendentes ou sermos caridosos com as imperfeições alheias. E esse é o ensinamento que o próprio Mestre Jesus nos trouxe, né? Que sejamos caridosos, compreensivos com os outros, a partir do momento que não sabemos as circunstâncias em que os equívocos são cometidos por aqueles que estão conosco na caminhada, né? Então, ele segue a nos dizer que isto é muito real, mas tens um meio de verificação que não pode iludir. E aí vem nos mostrar um meio de verificação que não permite que venhamos a nos iludir. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Veja que caminho o benfeitor nos dá. Se tivermos em dúvida se estamos agindo de forma correta ou não, então é importante que a gente inquirisse a nós mesmos como classificaríamos, né, se praticada por nós contra outra pessoa. Então vejamos que a gente, bom, se fosse praticada por outra pessoa, como nós consideraríamos aquela ação? Alguém praticando contra nós. Não, mas eu não gostaria que fosse assim. Então, eu não devo agir daquela forma contra o meu semelhante, né? Porque se eu não gostaria que houvesse aquela ação contra mim, ou que aquela ação fosse feita daquela forma contra mim, naturalmente que não é lícito que eu venha agir agir em relação ao outro daquela maneira, porque com certeza está aí o indicativo de que é uma ação que não está em conformidade com a lei de Deus. E ele segue nos dizendo que se a censurais noutro, não a podereis
ter por legítima quando fordes o autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, exatamente aquela questão que estávamos colocando. Se, julgando no outro, julgando em relação à ação que o outro pudesse estar praticando ou praticaria contra nós, então, naturalmente, achando que está equivocado, não é porque nós vamos praticá-la que seria justo, porque se não serve para um, não serve para o outro. Se Deus é infinitamente justo e bom. A partir do momento que ele não reconhece como legítima ou boa uma ação que alguém está praticando contra outro, não é porque a outra pessoa que vira praticá-la vai ser lícita, vai ser justa. Naturalmente, Deus, se a condena não condenará, né, em qualquer um que venha a praticar. Então, na dúvida, se eu não gostaria que fosse feito para mim, não devo fazer ao meu semelhante. Esse é a avaliação que devemos fazer e o caminho a ser seguido. Não serve para mim, não pode servir para o outro. Então, procurai, recomenda o benfeitor, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então, na realidade, a tendência é nós aceitarmos principalmente as avaliações, os conselhos daqueles a quem admiramos, né? Aqui nos é colocado os inimigos, mas no sentido de pessoas, né, com maior dificuldade de convivência. Então, que estejamos atentos às avaliações, aquilo que nos dizem aqueles que consideramos nossos inimigos, porque esses teriam mais franqueza em nos mostrar os nossos equívocos, nos mostrar aonde estamos nos equivocando, porque muitas vezes os ditos amigos não são capazes de nos dizer a verdade em termos de um medo de nos magoar, de nos afrontar, né? De nos decepcionar. Lógico que não é uma ação correta, mas que estejamos atentos às avaliações, aquilo que nos dizem aquelas pessoas com quem temos dificuldades de convivência. Porque a tendência é essas pessoas, né, por essas próprias dificuldades, serem mais honestas em função da diversidade de pensamento, enfim, das dificuldades de convivência que possam haver entre nós e esses irmãos de caminhada. Então, ele nos diz, ele nos recomenda que consulte a sua consciência, aquele que possua o desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Então, consultarmos a nossa consciência, porque o objetivo é esse, é o autoconhecimento. Então, consultar a nossa consciência, porque queira ou não queira, está registrado em nós as leis de Deus, o certo e o errado. Então, a partir do momento, porque naturalmente, ao tentarmos ou iniciarmos uma ação que a nossa consciência condena, é importante que a gente pare e pense, porque realmente algo está equivocado. Porque é só a gente parar e pensar que a gente vai ver. Se ficamos em dúvida, é que a tendência é de que ali há uma grande possibilidade de equívoco. Então, e ele segue a nos dizer que se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar, sem receio, o despertar na outra vida. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Né? Então, é importante que a gente esteja dispostos a buscar a nossa pacificação interior, a agir de forma adequada, né? Para que possamos
por ocasião do nosso retorno à pátria espiritual, estarmos pacificados, estarmos em paz. Muitas vezes é colocada a questão do inferno, mas é importante que tanto o céu quanto o inferno, né, o estado de paz ou mesmo de sofrimento, de dor, está diretamente relacionado não a um local específico, mas assim a um estado de espírito, de pacificação, né, de paz interior, de consciência tranquila, ou o seu sentido oposto, né, causado naturalmente, quando no sentido oposto à pacificação, as consequências do remorso, das nossas culpas, enfim, de tudo aquilo que tenhamos feito em contrariedade à lei de Deus. Então, ele chega a nos dizer que não trabalhais todos os dias com o objetivo de juntar recursos que vos garanta repouso na velhice, é um questionamento, né? Que diariamente exercemos as nossas atividades diárias, profissionais, enfim, na área material, com o objetivo de, por ocasião da nossa velhice, quando a idade chegar mais avançada, termos os recursos necessários para que possamos dar continuidade à nossa caminhada no plano físico. Então, e ele segue nos dizendo que não constitui esse repouso o objetivo de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias. Então, pensando então nessa bem-estar no final da nossa existência, né, física, então esse é o grande objetivo. E aí ele questiona: por que então não buscar realizar na presente existência uma semeadura capaz de gerar uma colheita de paz no retorno à pátria espiritual? Então, se nos esforçamos para termos um final de vida mais tranquilo, mais pacificado, ou com condições necessárias de termos os recursos que nos possibilitem a manutenção da nossa saúde, né, o nosso equilíbrio, o nosso sustento. Então, por que, já que a vida futura é uma certeza absoluta, né, principalmente para quem estuda em termos de doutrina espírita, não temos nenhuma dúvida em relação à vida futura. E que o verdadeiro patrimônio do espírito imortal são virtudes, são valores, né, morais, enfim, que nos acompanham. Os bens materiais, aquilo que armazenamos para o final da nossa caminhada, ou mesmo ao longo da nossa caminhada numa existência física, é para o uso durante essa existência física. Não nos acompanhará por ocasião ao retorno ao plano espiritual. Então, o que nos acompanhará realmente são os valores, são as virtudes, as ações edificantes. Lembrando, naturalmente, aquilo que o Mestre nos disse: fora da caridade não há salvação. E exatamente é essa caridade, é a ação no bem, que vai nos proporcionar nosso céu, o nosso estado de paz interior, de consciência tranquila, de equilíbrio por ocasião do nosso retorno à pátria espiritual. E ele segue a nos dizer: pois bem, que é esse descanso de alguns dias perturbado, né? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias perturbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Então, esse questionamento, realmente, nos empenhamos tanto em termos um final de vida, né? Uma existência pacífica, uma existência onde nos tenhamos, aonde venhamos a possuir aquilo que é necessário, venhamos a ter aquilo que é necessário para a nossa existência. O que é isso, então, diante de uma existência no plano espiritual, pacificada, um estado de o homem de bem, aquele homem caracterizado, aquele ser humano caracterizado pelas condições necessárias para a sua evolução, para a sua transformação, para a sua pacificação como um todo, né? E para concluirmos, meus irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, o autoconhecimento, como vimos, é um fator decisivo para o nosso crescimento e transformação moral. Então, é a partir do autoconhecimento que vamos identificar em nós aquilo que não nos serve, aquilo que pode ser um fator gerador de dificuldades para nós, e substituirmos pelo aquilo que verdadeiramente será um instrumento capaz de nos gerar a paz,
nos gerar a nossa felicidade no plano espiritual, ou mesmo durante uma existência física, ainda que a gente saiba que a felicidade ela é relativa, né? Mas que, na realidade, ainda que como seres imperfeitos não possamos ainda desfrutar da paz absoluta, mas que aquela que é possível por, por meio das boas ações, da caridade, como disse o Neto, verdadeiramente deve ser o nosso grande objetivo na caminhada. Era essa a nossa reflexão para hoje e agradecidos pela oportunidade da companhia dos nossos irmãos, desejamos a todos muita paz, muita alegria e que os objetivos todos possam ser cumpridos e que possamos seguir firmes na caminhada, buscando dias melhores para cada um de nós. Assim seja.